Então, oficialmente estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Gustavo Mendes e, como eu estava dizendo, encontros como esse, do tamanho da importância que é esse assunto, muitos sofrem do mal do século, que é a ansiedade, só que uma grande maioria esmagadora não vai entrar nesse nosso encontro de hoje. Uma maioria esmagadora não vai dar valor para o que eu tenho que falar hoje aqui. Eu fiz o convite, eu dei o aviso, mas para vocês que estão aqui comigo, ao final do nosso encontro, eu vou deixar vocês se questionando se você realmente tem TDA, se você realmente precisa de cannabis, de ritalina, de melatonina, de cafeína, de guaraná, qualquer que seja o estimulante ou remédio mirabolante para que você possa estudar, para que você possa se concentrar, porque eu estou vendo com muita frequência alunos dizendo que estou tomando remédio, não consigo, tenho déficit de atenção, tenho TDA ou TDAH, e hoje eu vou deixar aqui, ao final do nosso encontro, pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, como me diziam, se realmente você tem isso, ou se você apenas está sofrendo do mal do século. Porque é comprovado que muitos médicos têm diagnosticado pessoas indevidamente por causa do que eu tenho para apresentar para vocês. Então, todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Só para vocês entenderem, o professor Gustavo, ele tem se especializado cada vez mais no atendimento de pessoas ansiosas. Eu sou ansioso, eu sofro desse mal, só que eu tenho as ferramentas para administrar. Eu tenho autoconhecimento. Assim como eu conquistei certificações como CFP, estudando apenas 2 meses, sofrendo de ansiedade. Eu fui fazer a prova de forma ansiosa, mas eu sabia administrar essa ansiedade. É isso que eu quero mostrar para vocês no dia de hoje. Deixa eu compartilhar a tela. Vou fixar aqui e vou trazer a tela para vocês. Deixa eu ver, ó. O pessoal já está dizendo aqui, né, ó. Cancelei compromisso para assistir essa aula. Gabriela, você fez um passo muito importante na preparação de todo o resto da sua vida. Eu tenho certeza disso. Professor, acredito que o senhor vai me dar uma certeza que eu tenho algo. Sim, eu vou te dar essa certeza ao final do nosso encontro. Você pode ficar aqui comigo até o final. E ainda ao final tem algo muito especial que está sendo desenhado, tá? Só eu que não estou conseguindo ver o professor falando? Acho que acho que tá todo mundo aqui. Larguei tudo hoje para assistir. Bem, então vamos falar de ansiedade. O mal do século que tem prejudicado os candidatos à prova da certificação. Mas não somente isso. Como combatê-lo? Eu vou deixar uma orientação muito importante para você. Eu recomendo que você tenha caneta na sua mão. E, essencialmente, papel. Você vai entender que as anotações daquilo que encaixar na sua vida, de tudo que eu trazer aqui, eu quero que você faça anotações daquilo que você tem sentido, daquilo que tem te causado, daquilo que tem gerado efeito na sua vida. Essas anotações vai ser muito importante para a reta final do que eu tenho para apresentar para vocês, e é uma proposta praticamente irresistível. Eu não digo que é completamente irresistível, porque terão aqueles relutantes em verdadeiramente pensar numa mudança duradoura na sua vida, ok? Mas vamos falar então de ansiedade, porque a verdade é que paciência e tolerância a contrariedades estão se tornando artigos de luxo. Quem de vocês aqui se irrita porque o vizinho está fazendo um barulho do lado, em cima, embaixo, para quem mora em apartamento? Quem de vocês tem se estressado só porque o motorista fechou você no trânsito, sabendo que isso é uma coisa que naturalmente sempre vai acontecer? Quantas vezes
você foi contrariado pelo seu chefe, pior ainda, foi contrariado pelo seu cônjuge, e você ficou de forma descontrolada, você não tolera contrariedades. Estamos na era do entretenimento e nunca fomos tão entediados. Filmes, séries, streamings, Netflix, HBO, Disney, Paramount, Globoplay, é tanto. Nós moramos na era do entretenimento, redes sociais. E quantas vezes você se pegou numa cena como essa, na frente da TV, passando minutos, muitos minutos, sem saber o que fazer? Quanto tempo você já passou na frente do seu celular? E quando você se deu conta, você passou 2 horas rolando a tela do seu celular e você não se sente nem um pouco satisfeito. Na verdade, você se sente frustrado, entediado. Pensar é algo vital para tornar-nos o que somos, seres pensantes. Presta bastante atenção o quanto nós somos relevantes. Nós somos a única espécie entre 10 milhões de espécies existentes e documentadas na ciência que tem a capacidade de pensar e que entende que pode pensar. 1 em 10 milhões. Nós somos o único ser pensante. E pensar é algo vital, é isso que nos torna o que nós somos. Mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. O prazer de viver, a criatividade. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui comigo. Qual foi a última vez que você tomou banho e prestou atenção no seu banho propriamente e não ficou pensando no trabalho, nas metas, na família, nos problemas, no que vai fazer de janta, no que vai ser o dia de amanhã? Quantas vezes você acordou e apenas agradeceu, não acordou com a bomba de pensar no como que vai ser sua vida, como que vai ser a vida na agência, como que você vai conseguir encaixar os seus estudos dentro dessa sua rotina extremamente corrida e cada vez mais, assim como você está vendo na tela, expressões como a dessa moça, é um cotidiano, é algo comum que acontece na sua vida. Pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, o prazer de viver. Quantas pessoas já não têm mais o sentimento de eu tenho prazer de acordar, o prazer de trabalhar? Vamos lá. Quando foi a última vez que você analisou o quão bom é ter as pessoas ao seu redor? Qual foi a última vez que você parou para pensar na importância do seu trabalho? Olha, é um ciclo vicioso nessa perda do prazer de viver, que batalha para conseguir um emprego que fique insatisfeito, trabalha para conquistar uma certificação que depois você não quer nem saber mais do assunto, vê o estudo da certificação como uma obrigação e não consegue curtir o processo, que é adquirir conhecimento, um dom dado por Deus apenas para o ser humano. E você não consegue mais ter nem prazer de adquirir conhecimento, de ter criatividade. Deixa eu te falar um negócio aqui que provavelmente você sabe. Usar drogas causa vícios e dependências. Eu imagino que você entenda isso com clareza. Usar drogas causa vícios e dependências. E deixa eu trazer alguns exemplos aqui dessas drogas que têm causado vícios em você, que têm causado dependências em você. Por exemplo, a informação. Você cada vez mais busca o sistema dissimulado da escola A, o sistema dissimulado da escola B, o sistema dissimulado da escola C, aí você quer a apostila da escola D com a escola A, você quer assistir as videoaulas daqui, você quer assistir uma aula gratuita no YouTube, você quer assistir uma sacadinha no Instagram, você quer entrar no Facebook e assistir, você coloca o seu e-mail para receber um material gratuito com as questões mais quentes da prova e de repente você está lotado de informação. Trabalho intelectual.
Ficar martelando e pensando, como que você vai passar nessa prova, preocupação. Você acorda preocupado com as metas da agência, com a família, você dorme preocupado, você passa o dia preocupado e de repente, dias após dias, a preocupação está aí. Essa praga que está na nossa mão o tempo todo, ótimo, deu acesso à informação, deu acesso ao entretenimento, só que causa um vício, deixa nós viciados num negócio chamado dopamina e cada vez mais nós consumimos mais para sentir menos. Pensar. Faça uma análise com você aqui, junto comigo. Quantas vezes você pensou na sua aprovação? Quantas vezes você pensou na sua reprovação? Quantas vezes você pensou em bater meta e não bater meta, do chefe te elogiar, não elogiar, ou deixar de elogiar? Quantas vezes você pensou na aprovação do seu cônjuge ou não aprovação do filho? Pensar é viciante. Nós entramos num alto fluxo que começa a criar cenários hipotéticos e no final a ciência nos mostra, e eu quero que você analise a sua vida a partir de hoje, 8/5/2024, eu quero que você monte um compromisso comigo. Tudo que você pensar sobre o seu futuro, eu quero que você anota. Eu pensei que vai acontecer isso, isso, isso. Tudo que você pensar, eu quero que você anota. E depois que algo acontecer, você pensou no dia de amanhã, depois eu quero que você registre o que de fato aconteceu para você fazer um comparativo. Porque os estudos e as estatísticas mostram que cerca de 90% daquilo que nós pensamos que vai acontecer não acontece. E os 10% normalmente vai acontecer de uma maneira diferente. Nós nos viciamos em sofrer por antecipação. Eu não quero curtir o processo de estudar e aprender algo novo. Eu só fico pensando na minha aprovação, no meu desligamento da agência, eu vou ser mandado embora, eu vou ser uma pessoa sem sucesso, eu não vou prosperar, eu preciso passar na prova, eu não posso ser reprovado, e eu não consigo curtir o processo de aprender o que é o sistema financeiro nacional. Bem, cada vez mais nós temos pessoas incríveis para as empresas. Acorda cedo pensando no trabalho, entra antes do horário, sai depois do horário. A hora que chega em casa, o celular toca, é o chefe, responde o chefe. Final de semana tá pensando no trabalho, férias tá pensando no trabalho. Cada vez mais temos pessoas incríveis para a empresa. Jornada de 15 horas, de 20 horas, antes visto só na época da escravidão. Cada vez mais temos pessoas incríveis para a empresa, mas tem 3 pontinhos ali. E carrascos para si mesmo. Quantas vezes você se pegou pensando na empresa e quantas vezes você analisou como que está a sua saúde? Esse é o momento que você está aqui, pensando em você mesmo. E sim, eu quero te convidar a refletir. O Gustavo aqui ele não tem fórmula mágica, o Gustavo aqui não tem a ferramenta fundamental que você aplicar hoje você vai abandonar essa ansiedade. Mas eu preciso que você, primeiro de tudo, pense de maneira consciente e analise o que eu tenho para te entregar no dia de hoje. Você tem sido mesmo um carrasco para si? Quantas vezes você verdadeiramente se preocupou com a sua saúde? A higiene corporal, nada, fazemos uma por dia, na média aí, cerca de a cada 20 horas acontece uma higiene corporal. Higiene bucal vai acontecer na média a cada 6 horas. E a higiene mental? Quando foi a última vez que você fez uma higiene mental? Ou será que a pergunta que eu preciso te fazer é: você sabe o que é uma higiene mental? Nesse turbilhão de informações, saber limpar e filtrar? Somos tão preocupados com o nosso carro, por exemplo. Quem tem carro?
Pensa comigo. Você deixaria o seu carro ligado durante 7 dias sem desligá-lo? Parou na garagem, vai deixar ele ligado, vai passar a madrugada inteira ligado. Vai sair de manhã com ele, vai rodar com ele, a hora que você estacionar vai deixar ligado. Você passaria durante 7 dias deixar o seu carro 100% do tempo ligado? Por que você não está fazendo isso com essa máquina que está aqui na cabeça? Você não está desligando ela. Você está dormindo e sonhando com aquilo que você deveria se preocupar apenas acordado. Se tem um lugar que deve haver a completa trégua de todos os problemas e de todas as situações, é na hora de você dormir. E você não tem conseguido dormir. Você acorda cansado. Você acorda irritadiço. Você vive com dor de cabeça. E isso não é TDA, isso não é déficit de atenção, isso não é autismo, isso pode ser que seja, ok? Pode ser que seja, mas eu quero convidar você a refletir. Você tem pensado demais na sua vida e no seu futuro? Toda mente é um cofre. Não existe mentes impenetráveis, e sim chaves erradas. Então, qualquer que seja o momento da sua vida, qualquer que seja a situação, aonde você passou, por onde você passou, pelo que você passou, a sua mente ela não é impenetrável. Só precisa da chave correta para que possa acessar e possa transformar esse seu comportamento, para que você possa conquistar a sua certificação. Quantos aqui vai para a prova achando que está bem e verdadeiramente está bem, mas chega na hora da prova e não consegue responder as perguntas? Sofre de um negócio chamado síndrome do circuito fechado da memória. Vocês já ouviram falar o famoso branco? Deu um branco, não consigo lembrar. Nossa, mas eu vi esse assunto lá na aula do professor Gustavo e eu não consegui lembrar na prova. Eu não vi esse assunto. Pior ainda, né? Eu não vi. Aí vai lá, tá lá. O assunto tava lá. Mas passou pelo assunto de uma maneira tão automática que nem conseguiu prestar. E pior, não absorveu. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mãozinha aqui se já aconteceu isso. Levanta a mãozinha, joga aí um joinha, alguma reação de chegar no momento e dar o famoso branco. Excesso de informação, excesso de pensamento. Dessa forma, eu quero apresentar para vocês o que eu acredito fielmente que muitos, se não todos que aqui estão comigo, têm, que é a síndrome do pensamento acelerado. Algo que rebate alguns diagnósticos, por exemplo, diagnóstico de TDA ou de TDAH. Ele tem uma característica genética. Então, quem tem TDA, TDAH, normalmente um dos pais tem. É um diagnóstico genético. E aí, quando você começa a observar, e se alguém já é diagnosticado dessa maneira, se você olhar para o seu pai, para sua mãe, e não tiver TDAH neles, e você foi diagnosticado com TDA ou TDAH, peraí, será que eu realmente tenho? Ou será que eu estou sofrendo do mal do século, que é pensar demais? Sobrecarregar essa máquina que é o cérebro. Vamos ver um pouquinho sobre o que é essa síndrome do pensamento acelerado? Sintomas. Quero que você deixe enumerado se você tem, tá? Ansiedade. Você tem ansiedade? Você tem uma mente inquieta, agitada, você se sente insatisfeito. É aquela pessoa que anseia por pedir uma pizza ao final do dia e quando chega essa pizza já não está mais satisfeito. Anseia pelas suas férias e quando chega as férias não consegue curtir a sua vida e volta, parece que mais cansado do que estava. É aquela pessoa que quando é convidada para ir para uma festa se sente tão animado, mas quando chega na festa já não tem mais prazer de estar na festa e só falta gritar: eu quero ir embora!
Você está insatisfeito com a sua vida de um modo geral? Você sente cansaço físico exagerado? Você acorda cansado, já acorda sonolento, precisa tomar uma garrafa de café para poder despertar. Você tem sofrimento por antecipação? Fica aí pensando na sua reprovação ou na sua aprovação, coisa que você nem marcou a prova ainda. Você sofre por antecipação sobre o sucesso ou insucesso no dia da prova? Você é uma pessoa que tem irritabilidade, uma flutuação emocional. Quando comprou o curso, estava 100% animado e motivado. Agora essa certificação sai. Eu vou transformar minha carreira profissional. Eu vou arrebentar na prova, nos estudos, e no dia seguinte, deixa para depois. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Oh, frase maldita, né? Segunda-feira eu começo. Você se sente impaciente? Você está se incomodando com o seu filho que faz uma tarefa num ritmo não igual ao seu, com o seu cônjuge que não faz no seu ritmo, que não lava a louça na velocidade que você quer, que não limpa a casa do jeito que você quer. Vocês têm tido essa impaciência? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser do meu jeito. Tem dificuldade de desfrutar a rotina? Se você ficar 15 minutos sem uma novidade, você vai e pega o quê? O celular. Você já conseguiu curtir o tédio um dia todo? Um final de semana? Ou você precisava de ter novidade? Então, para isso, você abriu o Instagram, porque você precisava ver um monte de coisa de influencer, blogueiro ou desgraça que tem na internet, coisa de político, porque a sua cabeça não consegue desfrutar o tédio. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. Baixa limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. A pessoa que não acelerou no farol amarelo e te segurou naquele farol já te deixa louco de raiva. O cliente que entra na agência não sabendo utilizar qualquer que seja o instrumento, o cartão, o caixa, e você já começa a ficar irritado. Começa a ficar irritada. Tem dor de cabeça constante, dor muscular, outros sintomas psicomáticos aqui. Mulheres, vocês estão sofrendo com queda de cabelo? Taquicardia, coração acelerado, aumento de pressão arterial. Você está tendo déficit de concentração? Você está aqui assistindo a aula lá gravada, como eu tenho visto nos grupos de network de vocês, eu vejo vocês conversando tudo o tempo todo, eu vejo, dizendo que, mas o professor colocou uma aula de 15 minutos, eu não consigo prestar atenção. Uma aula de 20 minutos, eu não consigo prestar atenção. Tem que ser aula de 1 minuto, tem que ser aula de 2 minutos. Porque 15 minutos é uma eternidade hoje. Déficit de memória, você não está conseguindo lembrar das informações. Poxa, mas você acabou de assistir a aula e você não está conseguindo assimilar a informação. E você revisa e não consegue ainda assimilar. E você faz simulado e ainda não consegue assimilar. E o pior dos sintomas, você está tendo transtorno do sono, está acordando muitas vezes na noite, está acordando assustado, está acordando com o coração disparado, está tendo insônia, não consegue dormir, precisa tomar, por exemplo, melatonina para conseguir dormir. Melatonina é o hormônio que o nosso próprio corpo produz para gerar o sono. E as pessoas estão tomando aquilo que o nosso corpo cria de forma artificial, ingerindo remédio. Será que isso não tem relação? Bem, o nosso cérebro, ele busca 3 coisas. Entenda isso para os seus estudos. Ele busca economizar energia, evitar a dor e sentir prazer. É isso que o nosso cérebro procura. Essas 3 coisas e qualquer outra coisa que não esteja associado a isso, o seu cérebro vai lutar contra você. E eu preciso te dizer um negócio muito importante. Estudar gasta energia. Você
não vê prazer em estudar, porque você está vendo a certificação como uma obrigação e não como uma oportunidade de você adquirir conhecimento e entregar mais valor para o seu cliente. Então não te dá prazer os estudos. E isso te causa dor, porque na sua percepção você poderia estar aproveitando o seu tempo de outra maneira muito melhor. Por exemplo, vendo besteira na internet sobre política, sobre qualquer que seja aí reality show, que eu acho que já acabou. É desgastante estudar, é chato estudar. E veja, percebendo que não sabemos gerenciar os nossos pensamentos, que nós vivemos o tempo todo esgotados, o cérebro ele usa mecanismos instintivos, nós não controlamos isso, que vão bloquear as janelas de memória na tentativa de que pensemos menos e poupemos mais energia. Então você entende que parte desse problema enraizado hoje é, mais uma vez, o excesso de pensamento. Você não consegue assistir uma aula sem pensar nos seus problemas. Você não consegue assistir uma aula. Vamos lá, quantos de vocês aqui e por quantas vezes nesses minutos que vocês estão comigo, quantas vezes vocês pensaram na fome que vocês estão, no que vocês vão comer, no que vai fazer no dia de amanhã, como vai ser a meta, como vai ser a quinta-feira? Quantas vezes você parou e pensou e de repente você voltou aqui comigo? Ou às vezes você nem tá aqui comigo, nem tá prestando atenção, essa aula tá aberta e você tá mexendo no celular, tá vendo TV ou qualquer outra coisa. E aí? Excesso de pensamento, cada vez mais estímulos para sentir menos. Eu já não consigo assimilar uma aula, mas eu consigo pegar um monte de coisa, por exemplo, essa aula e o celular aberto na minha cara. E as causas da SPA, da Síndrome do Pensamento Acelerado? Excesso de informação. O que eu mais vejo nos grupos de network de vocês. Mas faz o simulado da escola A, B, C e D. Mas pega esse material compilado da escola B, C, D. Mas faz o simulado. Mas pega essa apostila, mas vai e assiste isso. Excesso de informação. Excesso de atividades. Não preciso fazer o simulado, preciso assistir aula, preciso ler a apostila, e tudo ao mesmo tempo. Eu não respeito a orientação que o professor fala, que eu primeiro assisto aula, fazendo o resumo, depois eu faço o exercício. Não, quer fazer tudo junto. Quer assistir aula, ler a apostila e fazer exercício, assistir o comentário em vídeo, ao mesmo tempo que tá a TV na frente, rolando qualquer que seja a merda lá na TV. Excesso de trabalho intelectual causa SPA. Esse trabalho intelectual são pessoas que trabalham muito com a mente. Por exemplo, eu trabalho muito. O meu trabalho é praticamente intelectual. Então eu preciso cuidar. Porque por muitas vezes eu cheguei no final de semana cansado e por 2 horas eu fui tomado por um tédio absurdo e eu precisei assumir alguma coisa porque o meu corpo pedia mais informação, pedia trabalho intelectual. E eu precisei tomar uma atitude a meu respeito, ok? Excesso de cobrança. Cobrança de si próprio. Você se cobra porque você ainda não tem a certificação? Você se cobra por ainda não ter o carro, a casa? Você se cobra por ainda não ter o cargo? Você se cobra e se cobra e cobra e cobra? Você está com excesso de cobrança consigo mesmo? Você está usando o celular demais? Qualquer oportunidade você está pegando o celular, computador, e isso se conecta se você trabalha na frente do computador e é o trabalho intelectual, e eu trabalho intelectual, trabalho com essa desgrama chamada celular, eu trabalho na frente de um computador com 2 telas, luz artificial, eu tenho que cuidar, e você tem que cuidar dos seus pensamentos acelerados. Olha que absurdo, uma criança de 7 anos na atualidade
tem mais informações do que tinha um imperador no auge da Roma Antiga. Um jovem, uma criança de 7 anos tem mais informações do que Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem nunca viu o professor, eu esqueci o nome do professor, eu acho que é. Eu esqueci o nome do professor, falando da fórmula de Pitágoras, falando que o homem, há 2000 anos antes de Cristo, descobriu, e você só precisa aplicar a fórmula e você não consegue. Todo mundo já viu esse vídeo, não é? Todo mundo, eu esqueci, eu acho que é Clóvis o nome dele, se eu não estiver enganado. E uma criança de 7 anos tem mais acesso à informação do que Pitágoras. Estudos mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos mais ver crianças se desenvolvendo com criatividade. Cada vez mais, pais irresponsáveis colocam os seus filhos na frente de telas o mais cedo possível para poder ter a sensação de não responsabilidade perante os seus próprios filhos e cria-se filhos zumbis. Quem tem filho que usa celular, tira o celular dele por um dia e veja o desastre na vida do seu filho, o desgosto na vida do seu filho, por causa da tela. E ao mesmo tempo ele não consegue mais criatividade, ele perde o prazer na vida, porque a criança está sendo prejudicada pelos próprios pais e sendo aprisionados aonde ninguém deveria ser preso, que é na nossa mente. E se fazemos com os filhos, não é diferente conosco. Esse é o dia, esse é o momento para nós entrarmos numa verdadeira reflexão. Você que está aqui comigo, você que está me ouvindo, eu não estou aqui para ser o seu amiguinho e falar o que você quer ouvir, mas eu vou ser o seu amigo e vou te dizer o que você precisa ouvir. E vai partir de você a maturidade de aceitar o que eu estou te falando, de você fazer uma análise criteriosa da sua vida e tomar uma atitude. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos. E aí, não obstante, quando chega na adolescência, nada mais tem prazer, e aí nós estamos vendo o quê? A era da depressão, a era do desgosto, jovens desgostosos com a sua própria vida, por falta de uma estrutura que nós mesmos, adultos, não entregamos. Eu coloco eu no meio disso, mesmo eu não tendo filho, mas nós, adultos, somos responsáveis por nós e pela futura geração. Vamos entender quais são os níveis de SPA e eu quero que você coloque. Nível 1, um check se você tem. Nível 2, um check se você tem. Nível 3, um check se você tem. São 6 níveis. E eu quero que você coloque aqui para mim depois. Quero que você compartilhe comigo, ok? Quais são os níveis, até que nível você chegou de SPA? Primeiro deles, viver distraído. Nossa, esse vídeo é a expressão de 95% dos alunos. Olha lá, pegou o celular de novo, colocou a mãozinha no rosto. Nossa, que livro tedioso, que aula tediosa. Opa, peraí, tocou uma notificação, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, é coisa importante, deixa eu responder. Mas peraí, deixa eu abrir o Instagram aqui, vai que alguém me mandou um direct, vai que alguém mandou um meme legal, deixa eu voltar a estudar. E aí fica nesse ciclo. Opa, e quando você vê, 15 minutos no celular foi a coisa mais rápida que já aconteceu na sua vida. Mas os 15 minutos da aula é um verdadeiro tédio. Você está nesse primeiro nível? Viver distraído? Esquecer? De repente você fecha o teu carro e você volta para puxar a alavanca lá da porta do carro para saber se você trancou mesmo. Segundo nível, não desfrutar a trajetória. Quantos de vocês não veem um mínimo de prazer em estudar para a certificação? Vocês estão vendo a certificação apenas como uma obrigação. Você está indo trabalhar apenas como uma obrigação para receber o dinheiro no final do mês. E você não está preocupado com a trajetória de que no dia de amanhã
Pode chegar alguém que precisa muito da sua ajuda e o seu sorriso, o seu aperto de mão, o brilho nos teus olhos pode, de forma inconsciente, transformar a vida do seu cliente. Quantos clientes vão chegar lá com inúmeros problemas que eles não vão te contar? Problemas na família, problemas no trabalho, e o seu sorriso, o seu bom dia pode transformar a vida. Você já parou para pensar nisso? Ou você realmente está só preocupado que você tem que bater a sua meta? Está pensando só no final? Tem o segundo nível? Coloca aí um check. Terceiro nível, cultivar o tédio. Ô, coisa difícil. Você consegue cultivar o tédio? Você consegue passar uma tarde inteira sem fazer nada? Você consegue? Sua cabeça permite você ficar? Ou você fica desse jeito aí, ó? Tem que pegar alguma coisa, eu tenho que buscar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo ficar sem fazer nada. E quando eu tenho tempo, porque muita gente fala que não tem tempo, né? Não, eu não consigo, eu trabalho, eu sou pai, eu sou mãe, eu estudo, eu faço faculdade, pós-graduação, eu não consigo. Mas quando tem um tempo, pega o celular. Não consegue pensar consigo. Chega a ser engraçado, porque se tem uma coisa importante na nossa vida, é dialogar consigo mesmo, conversar com você. Quando foi a última vez que você questionou as suas fobias? Quando foi a última vez que você questionou consigo mesmo os seus traumas, os seus problemas da infância, da adolescência, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus primos, com os seus amigos? É loucura dizer que a pessoa que conversa consigo mesmo é diagnosticado como louco. Sendo que nesse território tem muita informação que você precisa conversar, questionar. Por que que você tem medo da reprovação? Você sofreu algum trauma na tua época de escola? Qual é esse medo? Por que que tem esse medo? Você já se questionou? Você já reservou um tempo da sua agenda para conversar com você mesmo? Porque quem trabalha em agência bancária tem tempo reservado na agenda para ligar e prospectar clientes, não é assim? Vem lá uma bateria de clientes, telefones, e você liga para fazer rotação de carteira, girar a carteira, para você prospectar novos clientes, pedir indicação, vender produto. Então você, quando foi a última vez que você deixou uma agenda para você poder questionar a si próprio? Por que que você tem medo de ser reprovado? Você não recebeu a aprovação quando era criança? Te cobravam muito na tua infância e por isso hoje você se cobra tanto? Pior, você está passando isso para os seus filhos? Aquilo que faziam com você na infância? Talvez uma não aprovação dos pais? Sempre críticas? E hoje você é uma pessoa que se autocritica demais e critica os seus filhos. Quando foi a última vez que você parou para conversar com os seus traumas? Terceiro nível, coloca aí se você tem. Quarto nível, não suportar os lentos. Tem uma brincadeira na internet, né? Sempre é assim, né? O casal. Um é mais rápido, o outro é mais lento, mas não consegue lidar com os lentos. E eu não vou mentir para vocês. Eu era assim. E se eu não cuidar, eu ainda serei assim. Porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque eu me permiti. Eu não conversei com os meus traumas. Eu não conversei com as minhas fobias. Eu não conversei com os meus medos acerca do meu futuro. Mas a partir do momento que eu comecei a reservar e analisar tudo isso, é de uma pessoa ansiosa para pessoa ansiosa que está falando, tá? Eu não consigo sentir suas dores, os seus medos e os seus traumas, mas eu tenho os meus aqui com vocês. E se eu não cuidar, pessoas lentas me incomodam. Quarto nível. Quinto, preparar as férias 10 meses antes. Você que trabalha em agência, vai falar que você não está pensando nas suas férias.
Você pode ter voltado ontem. Você já está pensando nas próximas, né? Está organizando tudo, pesquisando o local, pesquisando hospedagem, pesquisando rota turística. Quando chega nas férias, já se estressa no caminho, porque alguém te fechou lá no trânsito. Porque alguém fez uma barbaridade no trânsito, coisa que nós sabemos que sempre vai acontecer, já começa a estressar no caminho para as férias. No primeiro dia, não está satisfeito. Ah, mas a cama não está na posição que eu vi da foto, o lençol não é de seda, é de algodão. Ah, mas eu não estou satisfeito com isso aqui. Ah, mas, nossa, eu queria o céu totalmente azul e o céu está com nuvem. O sol de 40 graus eu queria que fosse de 38. Quinto nível. Eu pulei aqui? Quarto, quinto. E o sexto nível. Fazer da aposentadoria um deserto. Quantos de vocês aí trabalham só para poder se aposentar? Pensam na aposentadoria de uma forma viciante. Não param de pensar. Ai, quando eu me aposentar. Ai, quando eu sair dessa agência. Ai, quando eu terminar essa certificação. Ai, quando eu terminar minha pós-graduação. Ai, quando eu terminar de construir. Ai, quando eu conseguir minha casa. Ai, quando eu conseguir meu carro. Ai, quando eu conseguir me aposentar. Aí eu vou viver. E você vai chegar na sua aposentadoria e você vai ter um desgosto absurdo, porque você está no sexto nível e, variavelmente, você também está no segundo. E você não desfruta a trajetória. Vamos lá, pessoal. Quantas vezes nos pegamos ao final do dia e nós temos a coragem de pegar o celular ao invés de olhar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos tão fadigados da rotina, você está tão fadigado da agência, que você acredita, você tem uma crença na tua cabeça que dar atenção para o seu cônjuge é mais um desgaste. Que você perguntar para os seus filhos como foi na escola é um desgaste. E você fica satisfeita, você fica satisfeito deles ficar na frente do computador, na frente do videogame, na frente do celular, para te dar paz. E essas falsas crenças? Você já está questionando elas? Você já está fazendo aí uma mesa redonda e colocando todos ao teu redor? Coloca do ladinho aqui o trauma, coloca aqui do ladinho o medo, coloca de frente a crença, coloca todo mundo para sentar nessa mesa redonda, conversa com eles, pergunta para eles o porquê que eles estão aí. O que eles querem se mantendo aí? Qual é o objetivo deles? Critica eles, afronta eles. Só dessa maneira você vai conseguir vencer essa ansiedade, esse medo da reprovação. Questiona, por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque eu estou com medo de ser reprovado. Eu sou incapaz? Pessoas que já são formadas no ensino médio, faculdade, pós-graduação, com medo de uma certificação de 50 questões, 60 questões, 70 questões. Por quê? Qual que é o trauma envolvido aí? Qual que é a cobrança envolvida aí? Qual que é o medo envolvido? Questiona, encara, afronta. Como aqueles filmes que todo mundo já assistiu do valentão, que quando encontra um outro valentão mais forte, bota ele para correr. Você tem que ser forte. Como eu sempre digo, remédio para um doido é um doido e meio. Não funciona desse jeito. A pessoa é doida até encontrar um doido e meio. Aí deixa de ser doido, deixa de causar problema. Não funciona desse jeito. Homens que são valentes para cima das mulheres, mas que ficam gatinhos quando chega um homem para confrontar ele, perguntando do porquê que ele está desrespeitando uma mulher. Não funciona desse jeito. Então afronta. E você pode mudar esse cenário. Você deve mudar esse cenário. Você é capaz
capaz de mudar esse cenário. Só que só hoje, ouvindo isso, não vai te resolver. Só hoje, assistindo essa aula, fazendo as suas anotações, e eu espero que você fez. Eu não imagino alguém que está nessa aula comigo e não fez uma única anotação. Eu não quero imaginar que tem alguém nesse nível, que não fez nada, ou que está com essa aula aberta e está fazendo outra coisa. Salvo a exceção, se tiver alguém que está, por exemplo, fazendo a janta, precisa fazer. Mas eu espero que esteja entrando devidamente esse assunto, porque você pode mudar esse cenário. Você pode. Mas não é uma fórmula mágica, eu já adiantei isso para você. Não é uma fórmula mágica. Coloca, aplica, acabou. Também não é uma receita de bolo, porque você é diferente de mim. A sua rotina é diferente. Os meus pais foram diferentes do que os seus. O meu cônjuge é diferente do seu. O meu trabalho, a minha cidade, tudo é diferente. Então não é uma receita de bolo. E para isso, você precisa que alguém te acompanhe nessa jornada. De verdade. Olhando tantas conversas que eu estou vendo, principalmente no grupo da CPA 20 Networking, que o que eu mais estou vendo naquele grupo é pessoas que estão dizendo que estão com medo de ser reprovado, dizendo que você precisa de mais conteúdo e mais informação, sendo que aqui na escola você já tem tudo o que você precisa, dizendo que está consumindo remédios como Ritalina, né? Amplamente diagnosticado para quem é receitado para quem é diagnosticado com TDA, cannabis, qualquer que seja o remédio mirabolante para ajudar na concentração. Mas não faz a higiene mental, não faz a mesa redonda. E isso tem me preocupado como professor, como planejador financeiro. Porque como planejador financeiro, eu já faço um trabalho muito mais direcional para a parte comportamental. Não é dinheiro meu trabalho como planejador. É mais essa parte comportamental. Eu mudo a pessoa e não o financeiro da pessoa. O financeiro é uma consequência. E eu estou vendo que eu estou sendo negligente como professor em não ajudar os alunos a cuidar dessa parte da ansiedade e comportamento. Eu ajudo os meus clientes como planejador financeiro e eu não ajudo os meus alunos. Algo não está alinhado dentro do meu propósito de vida. Isso é meu propósito, é a minha missão debaixo desse céu, nessa terra. É transformar a vida das pessoas para algo duradouro e valoroso. E eu estou disposto a ajudar. Para isso, eu vou disponibilizar um formulário. Sendo bem honesto, esse formulário não está pronto. Eu fiquei refletindo o que eu preciso de informação de você. E eu não fiz esse formulário ainda. E no momento oportuno, eu vou disponibilizar esse formulário para você. E eu vou esperar, no mínimo, opa, nossa, tem um Gustavo Mendes aqui que eu nem, eu fixei o Gustavo errado, Gustavo Mendes. E aí, meu xará? No mínimo, eu vou esperar que quando eu te mandar esse formulário, você seja honesto, você seja sincero, porque a minha proposta, ela é grande, mas eu gosto desse desafio, que no final desse processo vai ser para transformar as vossas vidas. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Não consigo trazer os caminhos, as metodologias, porque o nosso horário já foi. Mas que, no mínimo, você possa refletir sobre o que está sendo a sua vida. Aonde está a raiz dos seus problemas. E pela reação de vocês que eu estou vendo aqui no chat, é uma representação de que eu falei alguma verdade para você. Que algo te serviu. E que eu tenho certeza, assim como, me permita uma consulta que eu não lembro o nome, mas foi
Alguém que falou assim, eu tenho certeza que você vai transformar, que vai fazer alguma coisa. Ó, foi o José. Professor, acredito que o Senhor vai me dar a certeza que eu tenho algo, porém nunca me dediquei. E eu falei, eu vou transformar a sua vida ao final desse encontro. E, José, se eu não fiz isso, você pode colocar no chat. Você não conseguiu. Professor, você não alcançou as expectativas colocadas por esse encontro. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, que teve bastante. Larguei tudo hoje, creio que tenho esgotamento emocional, estou procrastinando muito, também estou procrastinando muito para começar, eu choro por qualquer coisa, tudo me faz sofrer. Eu também, Maria. Comprei o curso tem quase 2 meses e até agora não consegui terminar a segunda aula. Para cada comentário que eu tô lendo, eu quero que vocês coloquem logo abaixo, que eu vou ler. Todos. E todos fiquem aqui. Vamos. Esse compromisso, sem essa pressa de sair daqui, ok? Não tenha pressa. Para cada comentário que eu tô lendo, de uma dor que você expressou nos comentários, logo abaixo eu quero que você comenta se teve alguma mudança para essa dor, para esse medo, para esse receio dessa nossa aula, que eu vou ler logo abaixo, tá? Ó, comprei o curso tem quase 2 meses e até agora não consegui terminar a segunda aula. Será que isso vai mudar na sua vida? Aqui é a Sabrina. Será que a partir de agora você vai rever tudo que está acontecendo na sua vida? Coloca nos comentários. Isso é preocupante. Eu todinha, Sheila falou. Matheus, é triste. O Denilson, meu Deus, é esse nível mesmo. Matheus, gente, minha primeira vez em aula sim, só tô vendo um negócio carregando na tela, é normal, não tô vendo o professor. Tinha alguma coisa que estava não recorrente aí para você, Matheus. Você está compartilhando material, verdade, vê se é a internet e tal, pode ser que a internet tenha sido um carrasco para mim mesmo. Tenho sido um carrasco para mim mesmo. Burnout. Sofro muito por antecipação, é horrível. Praticamente todas as opções ao lado. Eu, muito insegura. Parece que ele vive aqui comigo, falando tudo o que sinto. Será que é um medo, um trauma? Não consegui entender. Sinto tudo. Quando eu estava estudando para CPA 10, precisei colocar meu celular em modo noturno e colocar aonde eu não ouvisse. Escondido, longe. Pede para alguém esconder seu celular e que não vai te entregar até o final do dia. No começo, maior animação, depois que fiz a prova e reprovei, desânimo total. Tenho todos os sintomas, todos. Também tenho eles e já fui para o hospital, algumas vezes achando que estava tendo ataque cardíaco. Olha só, taquicardia aqui, ó. Grave, grave. Você passou quanto tempo dentro da minha casa para poder me usar de exemplo? Olha só. Eu acho que para Sabrina eu consegui entregar valor. Eu tô conseguindo ver isso pelo relato dela. Rivotril, se não a terapia para me ajudar. Professor, sobre essa questão de acordar assustado, isso vem me acontecendo com uma certa frequência, mas é devido a sonhos que tenho refletido na minha realidade. É o único lugar que deveria haver trégua na hora de colocar a cabeça no travesseiro. E nós não damos trégua para nossa cabeça, para o nosso ser. Focar no presente, mindfulness, ômega 3 e chá de camomila, galera. A ideia deixou aqui. O chá me dá sono, tomo sono na hora de deitar mesmo. É certo, o chá é para relaxar, não é para deixar elétrico, não. Excesso de cobrança e excesso de celular. Chá de camomila não faz cócegas. No meu caso, a ansiedade está sendo tratada com medicação, terapias e afins. Gente, no meu trabalho, todo mundo almoça com o celular na mão, eles não sabem nem o que estão comendo direito, não sabem nem o que está mastigando, às vezes nem mastiga. De repente, fica um nó na boca do estômago, entupido, porque não conseguiu nem digerir a comida, né? Fiz isso com as minhas filhas, tirei o celular, eu juro, achei que elas iriam morrer. Fiquei muito assustado e coloquei limite para acessar o celular. Esse é o mal. Esse é o mal do vício, Pamela. TCC vale muito a pena, viu? Me libertei de um ansiolítico de manhã e um antidepressivo à noite, graças a Deus. E a mim mesmo ao TCC. Atividade física e ômega, regular o sono, não tem erro. Não adianta medicar o peixe e não limpar o aquário. A higiene mental. Desde pequeno eu fui ensinada que na hora de comer não existe nada de eletrônico, somente a comida e as pessoas em volta. Uma lapada atrás da outra. Obrigada, professor. Que bom que gostou do tapa, né? A mais pura verdade. Verdade, professor. O processo do dia a dia é a nossa vida acontecendo. Consigo nada, né?
Sim, essa semana eu simplesmente elogiei os olhos de uma cliente e ela voltou no dia seguinte para me avisar que eu mudei o dia dela. Para blogueiragem do Instagram, a gente sempre arruma um tempo, pros problemas, né? As polêmicas. Meu Deus, tô rindo de nervoso, eu costumo fazer isso, conversar sozinho, mas prefiro dizer que é conversando comigo mesmo. Exato. Pesado, acabei de descobrir o medo da reprovação. Aline, afronta ele. Se você descobriu da onde veio esse medo, afronta, questiona. Uma parte é o medo de ficar para trás, ver todo mundo alavancando e eu sem sair do lugar. E me pergunto, se eu conseguir tal coisa, eu vou ser capaz de lidar com tudo isso? É o medo de ficar para trás e o medo de conseguir e ter tudo. É. Eita, mal que existe em todos nós, né? Era da tecnologia, da democratização da informação. Gera um medo de não conseguir e o medo de conseguir e não saber lidar. E aí, o que eu faço? Se ficar o bicho come, se eu correr o bicho pega? É isso, né? É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procrastinando muito, né? Muito sono, assistir às aulas, não tomo nada, nem medicação. Medo de ficar para trás de tudo, distraída demais. Que aula necessária. Que sensacional esse tema. Eu tô fazendo a janta, mas tô absorvendo o conteúdo. Tá perdoada, Aline. Perdoada não, né? Tá explicado, tá justificado. Eu sofro do futuro presente, não sou nada agora e o medo que persista no futuro, não conquistei nada. Será que você não conquistou nada, Maria? Será mesmo? Será mesmo? Faz uma análise de quem é a Maria, do que a Maria tem ao seu redor, as pessoas ao seu redor, aquilo que é guardado no coração, aquilo que é guardado nas... Faça uma análise consigo mesmo. Será? Será mesmo que você não conquistou nada? Ou você está se apegando àquilo que você não tem e esquecendo de agradecer pelo que você tem? Essa aula está sendo muito boa para mim, eu sofro com amanhã. Está travando um pouco, excelente, muito reflexivo. Que aula, professor? Falou todas as verdades, excelente aula. Parabéns, parabéns pela dedicação, realmente incrível. Precisava ouvir tudo isso. Você fez sim, superou as expectativas. Excelente, professor. O jeito é abandonar o celular. Eu sou acelerada, quero tudo para ontem, preciso se organizar com os pensamentos e viver o processo com toda a certeza. Senti que tomei um tapa, mas precisava. Falta de constância me mata. Vou rever meus pensamentos negativos e colocar os positivos em primeiro lugar, porque sei que os positivos são a maioria. Acho que foi essa mesma Maria, né, que deixou o comentário em cima. Já deu a resposta. Eu fiz a CPA10 só com material da Ambima, mas fui reprovado porque não caiu o que de fato estava no site. Fiquei frustrada, mas não desisti. Vou estudar agora para a CPA20 e sei que com vocês vou passar na prova. E ainda mais ouvindo essa mensagem agora. Incrível, Miriam. É isso. Você é protagonista da sua própria história. E todos vocês são protagonistas. Assumiu o papel de coadjuvante, assumiu o papel de vítima, a história não vai ser boa. Assuma o protagonismo. O meu trabalho é só ser o guia, mostrar o caminho, mas quem trilha é vocês. Eu não tenho todos os níveis, mas percebo que sou bem distraída, já sei exatamente os pontos do qual preciso melhorar. Meu maior compromisso deve ser comigo mesmo e a hora é essa, rumo à aprovação. Uma vez o professor da faculdade falou que a ansiedade é o receio do futuro e a depressão é a frustração do passado. Sim, ansiedade é uma preocupação mal planejada do futuro, depressão é um trauma mal resolvido do passado. Faça a mesa redonda, converse com todo mundo. Ansiedade, depressão, medo, trauma, receio, coloca todo mundo nessa mesa e você vai conduzir isso. Chorei aqui, professor. Conquistei sim 2 filhos e uma família linda. Quero ser mais por eles. Olha que bênção, cara. Olha que bênção. Você tem 2 filhos, uma família. Você tem muito, muito, muito. Questão profissional, você está no momento certo, que é hoje, para você conquistar. Feedback da aula, coloquei acima sobre ter descoberto o medo da reprovação. Com sua aula aqui, acabei de aprender a enfrentar meus sentimentos, colocá-los à mesa e questioná-los. Deus te abençoe. Amém. A nós todos. Muito obrigado pelas palavras. Parabéns, você é top. Emocionei com o professor falando com a Maria.
Desejo que ela seja grata sempre. Professor, estudar para certificação é como receber o roteiro de um filme ou uma série, em que vocês são os diretores e nós somos os atores que darão a vida ao processo. Vocês são os protagonistas. E eu sou o guia, o diretor, mas eu não vou aparecer em cena. Que cada vez mais eu diminua e vocês cresçam. Numa analogia do que está na palavra de Deus. Quando João foi questionado do sucesso que Jesus estava fazendo, e João respondeu que cada vez mais eu diminua para que ele cresça. E aqui, como professor, como planejador, é que cada vez mais eu diminua e vocês cresçam. E vocês se destaquem. Você é o cara, professor. Valeu pelas palavras. Gerou um novo gás. Bem, podemos concluir o nosso encontro? Tá tudo certo com todo mundo aqui? Gustavo, desculpa Oi, Maria. interromper. Obrigada mesmo pela minha aula, obrigada pelas palavras. É porque eu vivo numa bolha dentro da minha casa, esperando meu esposo chegar, meus filhos chegarem da escola, e às vezes o que a gente só precisa para tomar aquela alavancada, para criar vergonha na cara, são algumas palavras. Muito obrigada mesmo. Chorei aqui, estou emocionada. Obrigada, eu não vou desistir, eu vou conseguir. Vai conseguir, vai contar para todos os colegas aqui que você conseguiu. E é uma das etapas, porque outras você já conquistou. Tem muita coisa conquistada, muita coisa de valor. Pessoal, então é isso. Depois, deixa eu só parar a gravação